MS em Dia Preview, informação até você. Nesse programa eu entrevisto um lorde da política, alguém que tem muita habilidade para conversar, para os bastidores e que, a partir do diálogo, busca uma transformação social. Alguém de valores que a política em geral deveria valorizar mais. Eu falo com Marcelo Bluma, engenheiro, ex-vereador e hoje pré-candidato nessas eleições de 2022. Beleza? Feliz em te receber um amigo, um político que eu admiro tanto pela postura e pelo que já fez também, né? Você teve um mandato brilhante, participações brilhantes como vereador e hoje está aí como pré-candidato nessas eleições, que não é para um cargo de majoritária, como muita gente acostumou nos últimos anos, né? O que te ajudou a fazer essa opção? É verdade, você sabe que até para mim está sendo uma experiência interessante, porque 10 anos sem disputar uma campanha proporcional, né? Disputando cargos majoritários. Mas nós estamos vivendo uma situação diferente no PV nessa eleição, né? Porque a legislação eleitoral mudou. Mudou para melhor ou pior? Eu acredito que para melhor, porque precisava reduzir o número de partidos. 35 partidos é uma coisa muito difícil. É claro que para nós, como o PV, que é um partido programático, é muito difícil, porque a política no Brasil ela não é programática, ela Sim. é paternalista, ela é fisiológica, ela utiliza a estrutura, a máquina administrativa. É difícil você discutir ideias. Mas eu, por conceito, penso que não tem porquê você ter mais de 9, 10 partidos, né, no espectro político de qualquer país. Para as pessoas entenderem as ideias, a contradição das ideias, né? Para poder ficar mais claro, porque é até engraçado, eu brinco quando as pessoas falam assim, partido político chama partido porque dentro é uma briga sem fim. Não é. Sim. Não é que é repartido. Também é. Mas o partido é porque representa parte do pensamento político possível, que vai da esquerda, da extrema esquerda à extrema direita. Então, por isso que a gente diz que é um partido político, social-democrata, porque a parte dele no espectro político é centro-esquerda. Agora, você falou essa palavra mágica, repartida. Hoje o Brasil está repartido, está polarizado, está bipolarizado praticamente. Você sempre foi um cara que fez política com muita paciência, com muita tranquilidade. Eu tive a oportunidade de estar fazendo a faculdade e ver você no pátio da faculdade, conversando com as pessoas, sempre tranquilo, sempre pronto para receber também informações e trabalhar em cima disso. Acho que foi o seu grande diferencial. Até a questão da educação, como eu falei, a postura e tudo mais. Hoje a paciência, ela está por um fio de muita gente, de todo mundo. Eu acredito que em todo lugar você tenha que, como um batismo, responder a pergunta: o que você é? Por que você está aqui? Quer dizer, eu sou o Bluma, eu sou o Partido Verde. Mas aí vão te perguntar se você é A ou B, né? C ou D tal, e tudo mais. Como que você vê essa política hoje? Já conversamos disso, acho que acredito, em 2020, né, um pouco antes da pandemia. Foi. E agora está se aproximando do período eleitoral, o calor deve ser ainda maior. Pois é, e num cenário ruim, porque eu sempre acalentei a ideia de que surgiria uma candidatura de terceira via, até por conta do meu perfil. O meu perfil não está nas extremidades, né? Sim. Eu sempre fui um cara de centro-esquerda, e sinto falta de uma candidatura nessa faixa. Do Brasil respeitar isso, né? Uma candidatura, alguém que tenha uma visão. Nós precisamos de um presidente da República que consiga entender que o país tem instituições. Isso é importante numa república, num Estado democrático de direito, e que influencia diretamente na qualidade de vida de todos nós aqui embaixo. Mas são conceitos que são mais difíceis do cidadão comum visualizar. E ele está na flor da pele, né, por conta da inflação e tudo mais. Inflação, dificuldade para pagar as contas, né, um arroxo violento. E aí nós perdemos a oportunidade, Danilo, de fazer esse debate construtivo para o país. Né? Me preocupa esse cenário de bipolarização. Embora eu não tenha dúvidas, pessoalmente, na polarização ser Lula, né, porque é preciso que o presidente da República seja alguém que, ao menos,
respeite as instituições. Agora, isso é importante para mim. Nessa caminhada da pré-campanha, para você falar também do que você pretende para Mato Grosso do Sul, você necessita de achar espaço para isso, né, e conversar com as pessoas. Existe também muita incipiência das pessoas de saber o que cada um faz? Pois é. E eu quero focar nisso, nessa campanha. Tem que às vezes explicar, né? Você colocou uma questão que para mim é crucial. A discussão de presidente da República, para mim, é importante, mas eu sou candidato a deputado estadual nessa eleição. E penso que a gente precisa reeducar as pessoas e o próprio eleitor, no processo de campanha também, para ele entender quais são as funções. Eu vou votar num candidato a deputado estadual porque ele é Bolsonaro. Errado. Ou eu vou votar num candidato a deputado estadual porque ele é Lula. Está errado. Nem Lula nem Bolsonaro virão participar das sessões. Esse talvez seja um representante que vai estar aqui, na mesma cidade que você, no mesmo estado, você pode ir lá cobrar ele, conversar com ele. Veja, o papel do deputado estadual, né, é um papel importantíssimo para o Estado. E nós precisamos revigorar a nossa Assembleia Legislativa, respeitando os deputados que estão aí. Mas quando você paga o valor do seu IPVA do seu carro, e muitas vezes reclama do governador, ele tem culpa, porque ele manda a proposta. Mas quem aprova são os deputados estaduais. Se os deputados estaduais não aprovarem a proposta do governador, não aprova. O que é que o deputado estadual precisa fazer nesse momento? Governador, senta aqui, vamos debater o IPVA de Mato Grosso do Sul? Né? Eu acho que é caro por isso, expõe aí esse... Olha, deputado, eu preciso desse valor porque eu vou investir aqui na educação, na saúde. Então, é preciso estabelecer um debate que é importante para o povo, para o eleitor, porque o que é votado lá repercute no dia a dia das pessoas. Você pega esse 17% do ICMS da gasolina, estava em 30%. A culpa é toda do Reinaldo? Não, tem que dividir com a Assembleia. O Reinaldo, o governador, ele precisa de recurso para implantar a política que ele discutiu na campanha. É natural que ele corra atrás de recursos. O problema é que essa grana sai do seu bolso, do meu bolso, do teu bolso. E os deputados estaduais não são o governador. Nós escolhemos... Se não tiver contraponto. Nós escolhemos um representante nosso para nos defender. Ou pelo menos para olhar o nosso ponto de vista. Espera aí, governador. O senhor quer 30% no combustível, na gasolina, mas nós aqui, 18 explodindo. Porque não dá, porque senão eu massacro todo mundo. Esse é o papel do deputado estadual. É para isso que a gente precisa votar. Não adianta pegar 100, ganhar um frango assado, encher o tanque e depois pagar uma conta monstruosa, porque nós colocamos deputados lá que não estão pensando no eleitor, porque pagaram. Sim. Né? Porque muita gente fica passando mão na cabeça do eleitor. Eu acho que tem que chamar as pessoas na responsabilidade. Ninguém está lá sem voto. Agora, assim, sendo um estado que tem um Pantanal, né, que é um paraíso da humanidade, um estado que tem nichos ecológicos incríveis, ainda não explorados, principalmente no aspecto do turismo. Mas é um estado que grande parte da população não tem faculdade. É um estado que ainda tem muito gargalo de desenvolvimento, e aí com o desenvolvimento pode ser que tenha problemas para a natureza, que a gente tem tão bonita e tudo mais. Como você vê, sendo do Partido Verde, a preocupação em torno desse futuro de Mato Grosso do Sul, né? Falam-se aí em um protagonismo maior no Brasil todo, a partir de crescimento da economia local. Né? Para isso você tem a rota bioceânica e tudo mais. Mas, às vezes, o progresso ele vem com certos preços, né? Que são, às vezes, impagáveis. Né? E aí, essa é uma questão que eu quero ir para a Assembleia Legislativa, Danilo. Pouca gente está fazendo isso, né? Defendendo isso. Um dos das coisas que eu considero principais hoje para Mato Grosso do Sul, mantendo o que tem bem, é isso que você está dizendo. É a indústria do turismo que nós podemos potencializar aqui com aquilo que a gente tem de natural, que nós já temos. O material básico nós temos. O que nós precisamos fazer é potencializar. Você tem um agronegócio hoje consolidado, forte, que precisa ser mantido. É importante para o nosso estado. Mas ele não é incompatível
com a indústria do turismo e nem com a indústria de TI, de tecnologia de informação. O que é que eu observo? Nessas duas faixas... São economias limpas, né? É zero, e que são economias limpas, a economia verde. Agora, nós precisamos levar esse debate para valer para a Assembleia, né? Eu, vendo agora a novela Pantanal, eu viajo bastante por conta do PV no Brasil, em qualquer lugar no Brasil, no litoral, as pessoas sabem que eu sou de Mato Grosso do Sul, eu falo, Bruma, mas aquelas imagens da novela, aquilo existe? Eu falo, cara, aquilo existe, aquilo é nosso. Cara, vamos fazer um encontro lá. Eu trouxe da Fundação Verde Heber Daniel, no ano retrasado em Bonito, né? E depois levei, porque nós temos algumas coisas agregadas que são incríveis. Eles queriam vir para ficar em Bonito. Eu falei, ótimo. Só que nós vamos dar uma esticada em Ponta Porã, né? Vocês conhecem a fronteira? Não! Não! Isso aí, não sei e tal. Consegui convencê-los, né? Quando nós fomos a Ponta Porã, dormimos lá e tal, agora eles querem, é bonito, mas tem que passar em Ponta Porã também. E se der para ir no Pantanal, então nós temos um circuito... É um estado do tamanho da Alemanha. Nós temos um circuito natural aqui, incrível. E se a gente tiver juízo e contar a história da Guerra do Paraguai na região do Paraguai, a Guerra do Paraguai foi o maior conflito bélico da América Latina até hoje. Nós só perdemos, o termo é difícil, né? Perdemos ou ganhamos, porque é guerra. Sim. Mas nós só ficamos atrás da Guerra da Secessão Americana. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito bélico no continente americano, o segundo. Sim. E nós não contamos essa história. Que teve um número de baixas, no caso da Guerra da Secessão Americana, maior, por conta dos Estados Unidos não ter problema com os vizinhos dele, tanto do norte quanto do sul. Então ficou uma guerra entre eles, muito isolada e muito abastecida de armas, né? Então, assim, no caso da gente, foi um pouco mais demorado lá a guerra, mas, assim, tem muita coisa para contar e muita coisa se perdendo também. Retirada da Laguna, né? Toné, Inocência, até as pessoas muitas vezes acham engraçado, né? Inocência, cidade do romance. Não é porque a população gosta de namorar, é porque o romance José de Alencar foi, né? Agora, assim, na política... Redigido lá, Toné passou a escrever. Por exemplo, a política agora nesse período, né, que é o período da pré-campanha e da campanha agora que vai vir à frente, vale tudo. São utopias e utopias, né, de todos os lados, defendendo dessa. Quando é até feita a política. Quando não é feita essa questão da associação, estou com fulano, então voto em mim e tudo mais. Mas na prática, o que a gente vê é o esfarelamento de algumas políticas públicas. A gente estava falando do turismo agora há pouco. Na época que eu fiz a faculdade, existia pelo menos várias faculdades de turismo no estado. Hoje, cursos fecharam dessa situação, né? E isso afeta a mão de obra ou é o reflexo da própria indústria, que ficou muito estagnada. É claro que hoje em dia o governo local, o governo do estado, tem soltado boletins dizendo que a visitação em Bonito aumentou, tem aumentado a cada bimestre e tudo mais. Tudo muito também reflexo de retomada da pandemia. Mas a gente não tem outras regiões que ganham também essa ênfase, como Bonito, né? E a gente poderia ter. Nós temos, você pega Costa Rica, tem um parque maravilhoso, né? Você e não pode depender só do município. Três Lagoas mesmo hoje com Paranazão. Então, porque o turismo, você precisa dar para o turista um circuito. Eu sou profissional nisso, adoro meu hobby é viajar. Primeira coisa que você olha e fala, bom, as atrações aqui interessantes são essa. E aí entra a parte da natureza, mas entra também, você quer ver uma coisa incrível que nós temos, rapaz, e não valorizamos? A carne, nossa, ela é conhecida. Como o argentino valoriza a sua carne, a forma de fazer churrasco. Você vai na Argentina, você tem que ir naquelas parrilhadas lá, siga la vaca e tal. Pô, nós aqui, cara, nós temos uma estrutura incrível. Eu encontrei um cara uma vez na República Tcheca, o Schmida, e ele falou assim para mim, Bruma, eu passei lá pelo seu estado, porque eu passei na Argentina, passei no Mato Grosso do Sul e vim embora. Aí eu falei assim, o que é que você achou? Ele, bom, bonito, né? Adorei. Agora,
Aquela churrascaria lá é uma coisa de maluco. Como é que vocês conseguem comer tanta carne daquele jeito? Eu conto aqui, os meus amigos não acreditam. Né? Não tem isso. Esses caras, eles não comem a qualidade, rodízio. a qualidade. Como é que você come rodízio? Então, veja, nós temos um potencial, além da natureza, nós temos um potencial também do próprio agronegócio, né? Eu acho que nós deveríamos ter festivais da carne aqui de notoriedade nacional e internacional, nós temos condição de ter isso. Temos uma gastronomia muito interessante, Corumbá. A Campo Grande ficou um pouco uma mistura, né, de paulista com mineiro, mas você tem uma identidade muito plural, né? Você fala na sopa paraguaia. Então, veja, o potencial da indústria do turismo aqui é violenta. E o que é que eu vejo também hoje com a tecnologia de informação? Hoje, as pequenas cidades no mundo que têm esses atrativos levam pessoas, né, e estão produzindo polos de tecnologia de informação, porque é a indústria que mais cresce no mundo e não precisa mais do local. Sim. E vou dizer uma coisa para vocês. Né? E é até mais fácil de você implementar. Os dois jovens aqui vão entender bem o que eu estou dizendo e vão viver com isso. O metaverso vai transformar completamente a vida das pessoas. Completamente a vida das pessoas. Eu conheço um rapaz que comprou os óculos virtuais, comprou a câmera, fica em Miami, tem clientes VIP aqui, trabalha ele lá e um em São Paulo. Então, você quer comprar umas camisas de grife, né? Estou vendo ali Lacoste. Ele vai lá na loja em Miami com a câmera, ele entra na loja, escolhe. E o cliente dele em São Paulo, sentado na poltrona, dá uma olhada nessa aqui para mim, porque ele coloca o cliente dentro da loja. Meu Deus. Com a realidade não virtual. Tem fronteira, né? Não tem fronteira. Você está entendendo? Um jogo de futebol que você vai assistir como se estivesse arquibancado. Quem está construindo o metaverso está construindo um mundo paralelo. Você, Danilo, na sua área, por exemplo, de jornalismo, você vai poder entrevistar o Marcelo Bluma no seu escritório dentro do metaverso, né? Então, o que é que você vai fazer? E aí, olha só a questão. Os que estão construindo, porque isso ainda não está fechado, mas você tem Facebook, você tem Google, você tem as grandes... Quem conseguir consolidar esse ambiente dele, vai cobrar de você para você ter o seu escritório lá. E você vai entrevistar o Marcelo Bluma lá da sua casa, no ambiente, com o seu óculos, no ambiente virtual, e eu lá na minha. E nós vamos fazer isso que nós estamos fazendo aqui, nós vamos fazer no virtual. Você está entendendo? Nós não vamos gastar gasolina, não vamos queimar, não vamos economizar o nosso tempo. O tempo que eu gastei. Por que vai dar certo isso? Porque isso resolve o problema das pessoas. Né? Eu, para vir aqui, eu percorri a cidade, 30 minutos para vir, 30 para voltar. Se eu tivesse a oportunidade do virtual, eu falar, Danilo, vamos fazer, eu faço daqui, você faz daí. Eu tenho feito audiências no Poder Judiciário remotas. Agora, assim... Mas no virtual vai ser dentro. Não é na telinha, você entendeu? Agora, você até o bordo. Agora, só para fechar, a gente aqui só na soja e no boi. Eu não estou falando mal da soja e no boi, pelo contrário, me orgulho do agronegócio desse estado. Mas, se você pegar os Estados Unidos, que é o maior produtor de uma série de commodities também, é que come quase tudo, mas é o maior produtor, eles convivem com essa grande produção e convive, você vai lá na Califórnia, Palo Alto e tal, você tem polo. A tecnologia tem espaço, tem força. Né? Agora, assim, alguns problemas eles são muito reais, né? Difícil de ser tratados nessa questão. E você até como vereador, como ambientalista também, e alguém que é da área de infraestrutura, engenheiro, também advogado, você sempre falou, uma das formas de se preservar o meio ambiente é combater a pobreza. Você sempre deixou isso muito claro. Na época que você foi vereador, Campo Grande reduziu ou quase zerou o índice de favelas, né? Porque é uma situação que você sempre falou também, o sujeito que ele está lá no nível de sobrevivência, ele não sabe o que ele vai comer amanhã, ele vive numa condição precária de moradia e tudo mais, ele não vai ter preocupação com o meio ambiente, com o meio.
e com o coletivo, porque ninguém está se preocupando com ele. E a partir do momento que as pessoas são inseridas realmente na sociedade, tudo muda, principalmente até com acesso à educação e tudo mais. A pandemia ela mostrou para a gente essa possibilidade de, às vezes, simplificar certas coisas, né? Em vez de ter prédio, fazer o home office, as lives, às vezes para facilitar alguma coisa ou outra. Deu possibilidade de emprego que muita gente nem imaginava, mas ela também aumentou a desigualdade social. Em Mato Grosso do Sul sempre teve um viés muito forte de desigualdade social, principalmente por dinheiro do agronegócio, às vezes ir para São Paulo, ir para fora do país e não ser aplicado aqui como deveria ser, né? Como que você vê esse aumento da desigualdade? Você que é um cara que até viajou também recentemente para os Estados Unidos, para Nova York, que viu de perto também esse problema no país de primeiro mundo, a maior potência do mundo, gente vasculhando lixo para ter o que comer. E aqui não é diferente em São Paulo, em Porto Alegre, em Campo Grande, né? Tem gente que reclama aí da antiga rodoviária, hoje está espalhado por todo mundo. São Paulo. São pelo menos 3 mil pessoas aqui em Campo Grande que andam vagando pelas ruas, como nômades e tal, famílias, onde a gente vê esse cenário, que é muito triste, né? Triste. E às vezes é muito difícil de recuperar também, né? E é um problema ambiental, de certa forma. Sim, que produz um problema ambiental muito sério, né? Eu fiquei impressionado a última vez que estive em São Paulo, meu filho está estudando lá, mas a última vez que eu estive lá e fiquei andando, né, percorrendo, as praças de São Paulo todas com barraca, praça, viaduto, uma coisa impressionante. Estados Unidos também, Nova York me impressionou, um número muito grande de pessoas... Jovens, às vezes. Jovens, exatamente. E Nova York nunca foi um modelo, eu sempre vi mendigos, né? Eu, como gosto de viajar, viajei o Brasil inteiro e já viajei muitos países. E a parte do mundo que eu achei mais equilibrada bate com os indicadores do IDH, que é a Escandinávia. Aí você anda Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, Alemanha, né? Mas a Escandinávia, eles conseguiram criar inclusive o chamado a renda básica, né? Socialismo real, né? Que não é um modelo de socialismo, mas é uma social-democracia baseada numa taxa tributária para nós considerada alta, 40%, 50%. Mas a nossa também é muito alta. Mas só não tem o retorno. Só não entrega. Né? A deles entrega. Saúde gratuita, educação gratuita, hoje, né? Saúde, educação, e uma renda básica, quer dizer, eles estão fazendo uma grande revolução. Finlândia, por exemplo, para você ter uma ideia, 2.000 euros a renda básica. Então, o que é que acontece, principalmente com o jovem? A pessoa forma e ele tem uma renda de 2.000 euros, que hoje aqui dá 12 mil reais, para ele se manter e escolher aquilo que ele quer fazer. Então, ao invés dele procurar um emprego pelo salário que ele vai ganhar, ele já está procurando uma atividade que é aquela atividade que ele gosta de fazer, né? Que é aquilo que ele gostaria de estar fazendo. Que aí você tem uma felicidade per capita maior. E aí maior. você consegue dar uma felicidade muito grande, porque você dá uma... Isso é liberdade. Isso é liberdade. O cara diz assim, não, eu quero ser marceneiro porque eu gosto de marcenaria, é isso que eu gosto de fazer. Se dá dinheiro, se não dá, não tem problema, porque eu tenho uma renda mas básica. O capitalismo, ele tem quem o defende, né? Quem não o defende, a gente sabe que ele é um regime de capital que ele vai promover desigualdade. Mas para quem o defende, se tiver que defender, ele é baseado muito nessa situação da alavancagem, né? Você se alavancando, você é livre, você não precisa de patrão, você consegue ser feliz, fazer o que você quer e tal. O problema é esse primeiro passo, né? Num país onde tem tanta miséria, tanta dificuldade e falta de instrução também, esse primeiro passo aqui é muito diferente do primeiro passo fora daqui, né? E não é só também a alavancagem, né? Porque vendem essa ideia, mas você depende da sorte de aonde você está. Eu sempre brinco com o seguinte, eu digo, olha, o José Hermínio de Moraes não seria o rei do cimento se ele tivesse nascido na Bolívia. Com todo o gênio para o negócio, qual o tamanho que ele teria lá?
Sim. Não seria o tamanho que ele teve aqui. O Le Mans da cerveja também não. Sim. Ele estaria vendendo cerveja lá para esse público. Então, é claro que o capitalismo pensa numa questão de enfrentar um problema que é um problema do ser humano, dessas motivações que são diferentes. As pessoas têm motivações diferentes e, dependendo de como elas são instruídas, elas reagem de forma diferente. Mas eu hoje acredito que para o estágio que vive a humanidade, eu acredito que a humanidade vai evoluir muito, espero que isso aconteça. Essa década é uma década que a sustentabilidade é um assunto mais bem respeitado. Pois é, nós estamos evoluindo com as dificuldades, e não é linear, né? Você dá 2 passos para frente, 1 para trás, dá 3, volta 2, mas na média eu sou um otimista, gosto de ler história, eu tenho a nítida impressão de que nós avançamos, mas não conseguimos distribuir isso para todos, né? Mas o capitalismo tenta resolver isso de uma forma, né? E se você trabalhar muito e tal, você de fato vai ter muito. Aí quando me falam isso, eu falo, rapaz, o meu jardineiro lá trabalha que nem um cavalo, rapaz, bem mais do que eu, está com uma dificuldade danada. Então, é o problema da escala. É o problema da escala. E aí fala, bom, para ter escala ele teria que ter um carro. A atividade dele é boa para ganhar dinheiro. Né? É boa. Talvez o Danilo ou o Bruno tivesse ganhando dinheiro, mas comprando um carro, contratando mais 2. E como é que você alavanca? Sim. Né? E como é que você alavanca o jardineiro que está lá morando numa pequena cidade de Mato Grosso do Sul? Entende como a questão geográfica? A oferta, né? Por isso que eu digo que dizer que essa política liberal é boa para os Estados Unidos, é boa para o Brasil, é uma grande mentira, porque nos Estados Unidos funciona de uma forma, no Brasil vai funcionar de outra. Né? Mas é preciso que o outro lado, que o Estado, dê as condições básicas para que todos possam chegar, vamos dizer, num ponto que proporcione alavancagem, que é isso que a Finlândia está fazendo, quando dá uma renda básica para o cidadão. Você diz no momento Bluminha, paz e amor. Graças a Deus. Teve mais crítico porque fazia campanhas majoritárias e tal, mas você tem um olhar muito perspicaz sobre muita coisa e a coragem de falar, né? Você sempre foi uma figura pública. Liberdade, viu, Danilo? É liberdade. É liberdade. Quando você é livre, é bom. Autônomo, né? Autônomo. E aí, assim, você sempre tratou muito da questão da mobilidade, falou da importância disso para o futuro e tal. Campo Grande está tentando remodelar a sua mobilidade de uma maneira um pouco peculiar, né? Botando alguns pontos de ônibus no meio da rua, para que nas ruas que não tem esse ponto de ônibus no meio da rua, os corredores sejam respeitados. Você acha que a gente está no caminho certo? É alguma coisa que deveria ser mais bem pactuada com a sociedade, ou até uma infraestrutura melhor, né? Porque, de certa forma, o que se fala para os próximos anos, menos carro, mais uso do transporte coletivo, um transporte coletivo tem que ser mais eficaz, até porque quando a gente sai daqui de Campo Grande, acaba usando, né? Se vai para outro país, fora, né, na Europa e tudo mais, é mais tranquilo você usar esse tipo de serviço. Aqui, em Campo Grande, apesar dessas mudanças, ainda quando às vezes você olha no horário de pico, é bem cheio o ônibus e lerdo também. Né? E lerdo, ruim, serviço ruim, mal planejado. Eu já falei muito sobre isso. Eu acho que a falta de planejamento e dessa visão de futuro é um problema que nos atinge violentamente no Brasil e aqui no Estado. Quando a gente observa, por exemplo, o governador que tem o seu nome mais lembrado nesse Estado, que é o Pedrocian, se você observar, o Pedrocian era um cara que olhava para frente. Olhava 30 anos para frente. Então, o Parque das Nações Indígenas... Ele não pagava uns 6 meses ali, mas ele olhava 30 anos para frente. Mas ele tem aquela visão, porque essa tem que ser a visão do político. É isso que eu penso que nós precisamos resgatar na Assembleia. É isso que eu quero fazer na Assembleia. Isso é muito interessante você falar, porque, por exemplo, assim, quando fizeram aqui em Campo Grande os terminais, que foi uma boa solução para 1992, parecia que seria para sempre. Foi o único, Danilo, foi o grande avanço que o transporte coletivo de Campo Grande teve na sua história, foram os terminais com o projeto do Jurandir, que foi um projeto que olhou para frente. Agora, o que é que aconteceu? Foi feito
E depois não foi ampliado, não acompanhou o crescimento da cidade, né? Sim. O Jurandir deixou essa marca, era um arquiteto que pensava, conheci, não convivi muito pela diferença de idade, mas conheci, pensava a cidade, pensava soluções para a cidade, deu esse presente, mas infelizmente o sistema não deu sequência. A cidade cresceu. E aí depois você acorda 20 anos depois, dessa paralisação, e fala, o que aconteceu? Não está funcionando, que absurdo. Mas aí também não houve a preocupação do poder público com relação a isso. Nada. E pareceu que a população não ia crescer, que os problemas não iam aumentar, que a cidade não ia espalhar, né? Sendo que na Câmara, de tanto em tanto tempo, se aprova-se uma expansão do perímetro urbano. Exatamente. Quer dizer, sem pensar alternativas até quase alternativas muito baratas, né, com ciclovias, com corredores verdes. Nós na mobilidade urbana, Campo Grande e as cidades sul-mato-grossenses, elas estão atrasadíssimas. Eu vou a Três Lagoas, eu conheci Três Lagoas quando era líder estudantil no Diretório Central dos Estudantes da UFMS, na época, né? Aliás, na época era a FUFMIS, que era a fundação. E algumas vezes fiz campanha em Três Lagoas. E era admirável. Você chegava em Três Lagoas, eram assim, parecia Amsterdã, 80 bicicletas, 100 bicicletas, na rua. Você quase não via carro e via, né? E nós, jovens, solteiros, ficávamos olhando para as meninas na bicicleta, era uma festa. Então, nossa, eu quero fazer campanha em Três Lagoas. Hoje, acabou, é uma cidade plana. Três Lagoas era para ser Amsterdã, porque ela é plana, tranquila. O que é que você precisa? Ciclofaixas e arborizar, porque no nosso clima não tem jeito de pedalar nesse solzão aí. Sim. E o cara faz ciclofaixa em Campo Grande até hoje e não planta, aí planta uma mudinha desse tamanho que as formigas comem tudo no verão. Pô, é projeto. Então, vamos fazer uma ciclofaixa para as pessoas andarem, vamos colocar pontos, porque nós podemos gerar emprego, né? Nós podemos gerar comércio nessas faixas. É possível avançar muito na mobilidade, mas nós estamos parados. Também acho que essa é uma pauta, essa é uma pauta, sendo deputado estadual, eu quero trabalhar na Assembleia, pensando o conjunto das cidades de Mato Grosso do Sul. Você falou de Três Lagoas, no leste, no oeste, no extremo oeste, aí você tem Porto Murtinho, que é uma cidade pequenininha, que com a rota bioceânica deve ser uma nova Três Lagoas. Sim. Mas que vai ter que se remodelar totalmente infraestrutura e capacidade de receber gente de fora, né? Porque se for, eu acredito que vai ser nos próximos anos tão importante estrategicamente como se pensa, sim. Vai ser uma cidade que vai chamar mais atenção do que outras nessa mesma faixa de fronteira no Mato Grosso do Sul. E vai fortalece o nosso comércio, fortalece o nosso turismo. Mas, no entanto, a parte de infraestrutura da cidade, desse acesso, não tem mudado tudo no que envolve o poder público. A não ser o acesso, que o Paraguai também tem investido na ponte e alguma coisa ou outra, mas nesse trabalho preventivo, nada tem sido feito tanto assim, né? Nada necessita. É a falta de visão de longo prazo que a gente tem? É a falta de visão de longo prazo, né? É terrível isso. Os políticos... O que justifica? Falta de dinheiro ou a forma de fazer política? Não, eu acho que a forma de fazer política, né, infelizmente, aí puxando a orelha do eleitor novamente, o nosso eleitor tem que sair dessa coisa de eu preciso ganhar alguma coisa para estar votando, isso é horrível. Isso é horrível. Ele precisa parar para olhar o nível dos candidatos, ver as propostas de cada um, escolher o que ele acha mais preparado, mais capacitado, melhorar a sua representação. Eu estava citando outro dia numa entrevista... É quase uma procuração. É uma procuração. Eu estava citando uma entrevista, mudaram a lei dos financiamentos de carro, né? Então, o que é que acontece hoje? Se você não pagar uma mensalidade, faz busca e apreensão e você... Era 3, Era 3. E pior, agora, você não é mais uma que você tem que pagar, você tem que pagar todo o restante do seu financiamento. Senão, ninguém consegue. O banco pega o seu carro, vende pelo que ele quiser, não precisa fazer asta pública, e aí ele, se sobrar o dinheiro da dívida, ele entrega para você. Quer dizer, a lei federal hoje
feita por senadores e deputados. Pensou no banco. Pensou no banco, não pensou no cidadão. O cidadão, quando vota, ele tem que prestar atenção nisso, porque ele é o cordeiro, não pode estar votando no lobo. Eu não vejo problema daquele que é candidato para defender banco, é uma escolha dele, então cada um faz a sua escolha. Mas o eleitor não pode dar uma procuração, votar para quem depois vai fazer leis. Até porque hoje em dia tem um fundo eleitoral para isso, né? Para o cara pensar na população, na sociedade, ficar livre desses interesses de lobby, né? Então esse é um problema da nossa política, que precisa ser melhorada. Nesse ponto, eu penso que que a pessoa fundamental, a peça fundamental para melhorar isso, chama-se eleitor. Agora, sim, muitos eleitores, eu vou falar até no singular, mas simbolizando o plural, desacreditaram na política. Mas o político não pode desacreditar no eleitor. Sim, ele tem que acreditar no cidadão até o fim. Apesar desse momento conturbado que a gente tem passado no nosso país, e toda democracia tem esses lapsos, né? Tal. Você não desiste do eleitor? É por isso que você está botando o nome à disposição? Inclusive, eu acho que tudo isso que vem acontecendo é mais argumento para mostrar para o eleitor onde está o erro desse raciocínio. Sim. Né? O raciocínio não é... E a culpa não é do sistema. Só. Nem um político presta. Não é isso. Nós precisamos ver quem está votando no político que não presta. Porque, claro, né, como é que você tem um país de 220 milhões de pessoas... Não existe político ruim sem voto, né? E digo mais, aquele eleitor intransigente que diz que de fato ninguém presta, seja candidato. Porque vai admitir que ele não presta também, seja candidato, dê sua contribuição. Se nós precisamos melhorar o nível, nós precisamos das pessoas que prestem, das pessoas que têm projetos, das pessoas que querem trabalhar, que tenham ideias para ser debatidas. Nós precisamos tirar a nossa política do fundo do poço, porque isso é interessante para aqueles políticos que se elegem na grana. É interessante, é cômodo. Quanto mais... isso é um problema. Uma parte dos políticos do país quer isso. Quer a política desacreditada. Quer a abstenção alta, mais. Você pega o nosso Congresso aprovando essa PEC de bondades aí. Você está mexendo na Constituição do seu país, em pleno período eleitoral, né? Embora o benefício seja importante, mas você está descaracterizando a sua Constituição, a lógica eleitoral. Agora, o benefício sendo tão importante, por que não aprovou antes? Por que não aprovou antes? Da forma correta. Então, nessas horas, é preciso dizer, não dá. E acabou passando algo assim muito ruim para o país, né? É um desserviço imenso para o país essa iniciativa que o Congresso acabou de fazer. Agora, você estando na política há um bom tempo já, o que você acha de diferente dessa nova política, também muito pautada em redes sociais, né? E a própria caminhada, você tem que lidar com essas rejeições ou dificuldades do eleitor de conversar sobre política, né? E trabalhar temas estratégicos. Como tem sido a sua caminhada em 2022? Muito diferente lá de trás? Sim, bastante. Eu estou começando, na verdade, eu fiquei resolvendo uma série de coisas e não comecei uma pré-campanha essa semana que eu terminei de equacionar as minhas coisas, porque como eu tenho uma vida no escritório, na iniciativa privada, para mim, período eleitoral é sempre complicado, porque eu preciso equacionar as minhas coisas, eu vivo daquilo, não vivo da política, para poder estar disponível, né? Então, ainda agora, nessa semana que eu comecei a organizar as coisas da pré-campanha, mas como eu já fiz várias campanhas e o meu nome é um nome conhecido, é possível você começar um pouquinho mais tarde, porque você já cumpriu aquela etapa de ser conhecido, né? O tradicional de um candidato é ele primeiro ser conhecido, para depois ser escolhido, né? Eu penso que é possível ter sucesso mesmo começando um pouco depois. Agora, as pessoas vão sentir falta dos debates, né? Você foi um cara que abrilhantou muito os debates. Eu espero que agora o teu debate é na rua, né? Agora o debate é na rua. Num outro, aquilo que eu disse para você, olha, eu estou paz e amor, porque a disputa majoritária, ela te obriga
a ter um olhar crítico muito mais amplo, porque você precisa discutir todos os aspectos, né? Numa disputa e numa pretensão de ir para a Assembleia Legislativa, que é um poder tão importante quanto o poder executivo, tanto do governador, mas é plural, é dividido, então é possível você focar em faixas que te deixam mais estimulado. E mais até o à acesso vontade. para poder conversar com as pessoas, né? Também. Eles também. entendem você numa corrida individual, Exatamente. praticamente. É uma questão de você chegar ou não. Exatamente. Não tem tanto individual. comparativo. Então é diferente. E fazia alguns anos que eu não disputava uma eleição assim proporcional, que é muito chão, aperto de mão, é uma campanha mais próxima do eleitor. Acho que Obrigado. vamos caminhar. Obrigado aí por ter vindo aqui, ter participado do MSD Preview nessa fase. Fundamental ter a tua visita aqui e que toda sorte no mundo também nessa jornada. Eu acho que você tem muito a acrescentar, inclusive até para quebrar essa rejeição dos políticos. Acho que as pessoas te vendo na rua e conversando contigo, eles mudam a visão negativa da política e acreditam um pouco mais, que é pela política que se transformam as coisas. Né? Sim, não tem outro jeito. A nossa vida individual do portão para dentro, a gente tem que levantar cedo, trabalhar com inteligência e fazer não isso. Mas do portão para fora é via política, não tem outro jeito. Né? E é sempre um prazer estar aqui com você. Quero deixar um abraço aí para todos que acompanham, né? Eu gosto de fazer um debate, é isso que me motiva. E aqui é sempre um prazer, viu, Danilo? Estamos à disposição. Obrigado. Você conferiu essa entrevista do Marcelo Bluma. Acompanhe também outros trabalhos do MS Dia no www.msdia.com.br ou nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no jornal. Até a próxima.